O arco das Crianças Perdidas é provavelmente um dos momentos mais marcantes de Berserk, e muito do seu peso vem do contraste entre a Rosine e o Guts. De um lado, uma apóstola que mostrava sua humanidade, e do outro, um humano que se parecia cada vez mais com um demônio, o que traz a seguinte pergunta: quem era o verdadeiro monstro? Para responder essa pergunta de uma vez por todas, vamos conhecer mais sobre a Rosine, o seu passado e como ela encontrou o seu fim. E também quem era o nosso protagonista nessa fase tão sombria e talvez até maligna. Começando do início. Nascida e criada em uma vila constantemente atacada por soldados inimigos, sua mãe havia sido vítima de estupro durante uma das invasões inimigas. E por conta disso, seu pai nunca aceitou como sua filha legítima, o que lhe causou muitos maltratos e abusos durante a sua infância, já que a sua mãe infelizmente também era alvo da violência do marido, então pouco fazia pela filha. Como uma forma de escapar daquela violência e dos maus tratos que sofria, Rosine passava muito tempo na floresta com Jill, uma amiga que era apenas 4 anos mais nova, e que Rosine considerava como uma irmã. As duas tinham muito em comum. Além do gosto pela natureza e contos de fadas, Jill também sofria abusos constantes de um pai alcoólatra e uma mãe passiva. Rosine gostava muito de colecionar pequenas coisas que encontrava. Aqueles eram os seus tesouros, como ela mesma dizia. E ela tinha várias coisas, mas a sua favorita era uma pequena pedra estranha com olhos e bocas, ou, como nós conhecemos, um Behelit. Além disso, elas compartilhavam histórias fantasiosas de criaturas mágicas, como uma maneira de escapar da sua própria realidade. Dentre essas histórias, havia uma em especial que Rosine gostava bastante. Era a história de Picarf e Olhos Vermelhos. Picarf era uma criança estranha, diferente das demais. Tinha olhos vermelhos e orelhas pontudas. E apesar de ter pais amáveis e gentis, ele era atormentado constantemente pelas outras crianças. Depois de tanto tempo sendo perseguido e odiado por todos, ele pensou: essa não é a minha casa de verdade. Esses não são os meus pais de verdade. Porque ninguém na cidade, nem mesmo seu pai ou sua mãe, tinha olhos vermelhos ou sequer a orelha pontuda. Então uma noite ele fugiu de casa, correu pela floresta até encontrar elfos que ali viviam. Eles o diziam que ali não precisavam de adultos e que lá ele poderia ser livre. Todos tinham olhos vermelhos e orelhas pontudas, exatamente como Picarf, mas infelizmente a sua alegria durou pouco, já que em seguida os elfos também perceberam que ele era diferente. Picarf não possuía asas como os outros, então talvez ele também não fosse um deles. E foi então que eles disseram mais uma coisa, algo que mudaria tudo para Picarf. Há muito tempo, um casal humano trouxe até a floresta um bebê que estava morrendo. Eles imploraram que os elfos salvassem a criança, e assim eles fizeram. Usaram a sua magia élfica nele. E a vida da criança foi salva, mas ele se tornou metade elfo. Assim, Picarf entendeu por que era diferente de todos. E por conta disso, resolveu voltar correndo ao vilarejo, chorando enquanto procurava pelos pais. Mas ao chegar, uma floresta enorme havia engolido todo o vilarejo, e ninguém havia restado, apenas Picarf, que chorou até os seus olhos ficarem vermelhos. Rosine se via como o próprio Picarf, perdida e diferente de todos. Mas havia algo que ela faria diferente de Picarf. Quando ela fosse para a floresta, ela jamais voltaria. Assim como Picarf, certa noite Rosine também fugiu de casa. Correu até a casa da Jill para se despedir. Disse que havia decidido e que iria para o Vale da Neblina, onde os elfos moravam. Ela disse à amiga que poderia ficar com todo o seu tesouro, algo que Jill foi procurar imediatamente quando amanheceu. E quando olhou na caixa onde Rosine os guardava, todos estavam lá, exceto aquela pedra estranha. Rosine deixou tudo para trás, menos o Behelit. Toda a cidade saiu em busca da garota pelas minas, pelas montanhas e florestas. Mas por dias ninguém a encontrou. Ela estava no lugar que havia dito, o Vale da Neblina, esperando a chegada dos elfos, para que finalmente pudesse viver com eles. E ela esperou, esperou e esperou, mas infelizmente eles nunca vieram. Uma noite, quando menos esperava, quem apareceu do meio das árvores foram seus pais, que estavam desesperados procurando Rosine por todo aquele tempo. Bom, pelo menos a sua mãe estava. Ela agarrou a filha e chorava enquanto agradecia pela sua garotinha estar bem. Porém, o seu pai não dizia uma única palavra, apenas ficava lá, parado e encarando nas sombras. Ao se aproximar, ele afastou a mãe com um empurrão e simplesmente deu um soco no rosto da Rosine, arrancando o sangue da sua boca pela força do golpe. Ele gritava e xingava, bravejava que ela havia o envergonhado diante de toda a cidade. E que aquela seria a última vez que isso iria acontecer. Ele a agarra pelos cabelos e grita, perguntando onde estão seus elfos, que eles nunca existiram, que ela era velha demais para continuar acreditando nessas coisas. Foi quando ela se deu conta de que mesmo se existissem, os elfos não poderiam fazer nada por ela, nada para a resgatar daquele inferno. Sua mãe, tentando parar o marido, agarra seu braço implorando que ele parasse. Mas ele começa a bater nela também, manchando o lugar sagrado de Rosine, o único lugar no mundo que ela tinha esperança de ter paz e felicidade.
eles estavam levando o inferno até o seu paraíso, e isso ela não poderia suportar. O seu sangue cai sobre o Behelit, que se ativa. Ela deseja acabar com tudo aquilo. Toda briga, violência, abuso, ela procurava por paz, mesmo que ao preço de um alto sacrifício. E assim, ela sacrifica os pais, para finalmente poder viver junto com os elfos que tanto amava. Ela tornaria realidade o seu próprio conto de fadas. Faria como Picarf, mas nunca voltaria para casa. Assim nascia Rosine, a rainha dos elfos, a apóstola que criaria o seu próprio reino, com crianças que sequestrava e transformava em pseudo-apóstolos elfos. Um reinado que estava prestes a acabar quando seu caminho se cruzasse com uma criatura ainda mais monstruosa. Aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta. Assim como Rosine, Guts também teve um passado traumático e momentos que mudaram completamente o seu destino. Após os eventos da Era de Ouro e mais especificamente do Eclipse, Guts já não era mais a mesma pessoa. Ouso dizer que ele nem mesmo era mais uma pessoa. Desde criança, Guts aprendeu a não confiar e nem a se abrir para ninguém. Nesse momento, ele já sabia do potencial que a esperança tem para te destruir. Exatamente como falei no primeiro vídeo de Berserk aqui do canal. Mesmo assim, ele permitiu que as pessoas do bando do Falcão se aproximassem dele, como Rickert, Judou, Casca e o próprio Griffith. E quando ele finalmente sentiu que fazia parte de algo maior, ele foi traído da pior maneira possível. Todos os seus amigos foram trucidados bem na sua frente. Casca sofreu um abuso inconcebível pelo homem que ela mais admirava. E mesmo tendo sobrevivido, nem ela nem o Guts foram os mesmos depois disso. Ela se perdeu completamente em sua mente destruída. E o Guts se afundou no ódio e sofrimento constante. Por conta disso, ele decidiu partir, deixar a Casca para trás e começar uma cruzada até os confins do mundo atrás de cada apóstolo existente. O seu único objetivo era acabar com cada um deles, até chegar ao seu maior inimigo, Griffith. E para alcançar esse objetivo, nenhum preço era alto demais. Ele decidiu se fechar completamente, ninguém poderia se aproximar dele. Para enfrentar aqueles monstros, ele deveria também se tornar um monstro. E foi exatamente isso que ele fez, a ponto de ignorar o iminente estupro uma criança bem na sua frente. Jill estava sob poder de um grupo de bandidos sem nenhuma escapatória, e Guts estava logo ao lado, escondido nas sombras. Ele não tinha nenhuma intenção de resgatar a garota, somente intervindo quando foi descoberto por acaso por um dos bandidos. Guts estava no seu momento mais obscuro, e por isso se forçava ao máximo para não se importar com ninguém. Nem consigo mesmo. Quase que por acaso, ao salvar Jill, Guts se aproxima ainda mais do seu objetivo de exterminar todos os apóstolos, já que ela era a amiga de infância de um dos seus alvos. E foi exatamente nessa situação que ambos se encontraram, num combate muito mais violento e desesperador que qualquer outro. Depois de resgatar Jill, fugir dos aldeões enfurecidos e ter um combate rápido com os elfos de Rosine, Guts parte para terminar o que havia começado. Ele entra na floresta e encontra o esconderijo das criaturas. Depois de derrotar dezenas, se não centenas dos pequenos elfos, Guts é atacado por dois guardiões, bem maiores e mais fortes, contra os quais Guts tem muito mais dificuldades. Ainda assim, Guts supera o desafio, deixando até mesmo aquelas criaturas se perguntando se ele era mesmo um humano, algo que não seria a primeira vez que Guts ouviria. Ele finalmente chegava até Rosine. Ela ordena que todos os seus elfos o ataquem, e zomba dele, dizendo que não importa o quanto ele os mate, ainda tem muito mais. É muito interessante nesse combate que bem no início ela parabeniza Guts, dizendo que ele foi muito bem, para um humano, como se dissesse que ela estava num nível totalmente diferente, como se um mero humano não fosse nem sequer uma ameaça para ela, algo que muito em breve ela iria se arrepender amargamente de ter dito. Enquanto Guts é perfurado pelo enxame de elfos malignos, Rosine ri e se despede, como se já tivesse ganho aquela batalha. E é então que Guts sorri de um jeito extremamente macabro, e de repente ele sai correndo enfurecido e se joga nas chamas, queimando todos os elfos que o atacavam. Em seguida ele perfura um dos casulos que estavam acima da sua cabeça para apagar o fogo. Cada um desses casulos estavam com crianças em processo de transformação em elfos. Guts literalmente se banhou em sangue e tripas humanas enquanto sorria de um jeito ainda mais macabro. Ele tinha entre os seus dentes tripas daquelas crianças, e agia como se não fosse nada. Tanto Jill quanto Rosine ficam completamente perplexas com a cena. Jill fica mais amedrontada e preocupada, talvez por temer que Guts se perdesse no seu ódio e se entregasse totalmente, perdendo qualquer resquício de humanidade que havia lhe restado. Mas Rosine não estava só amedrontada, ela estava com raiva, com ódio e indignada com aquilo. Ela se pergunta se Guts realmente é um humano, ao que ela conclui com uma frase que resume perfeitamente os seus sentimentos. Mas o que diabos é você? Não se trata de saber quem é você, mas sim o que é você. Guts conseguiu amedrontar tanto um apóstolo a ponto de se questionar sobre a natureza daquele ser. Ele estava fazendo coisas tão absurdas que nem mesmo parecia um humano. Rosine estava completamente perdida. Ela não fazia ideia do que o Guts era capaz e de até onde ele poderia ir.
e por isso assume a sua forma de apóstolo. Nessa nova forma, ela pode voar ainda mais rápido e perfurar Guts com seu espinho gigante. E é exatamente isso que ela faz. Perfura primeiro o braço de Guts, suspendendo no céu como uma presa prestes a ser devorada. Mas é exatamente o oposto. Rosine mais uma vez cometeu o erro de subestimar Guts, e por isso ela vai sofrer as consequências. Guts aproveita o seu momento de distração e atira com seu canhão no abdômen de Rosine, que imediatamente cai ferida e agora ainda mais irritada. Guts também cai, se machucando mais do que já estava no processo. Ele literalmente quebrou completamente a sua mão, por isso ele enfaixa sua mão na Dragon Slayer, para que não se soltasse. Mesmo que seu corpo estivesse se destruindo, ele não se importava, continuava firme no seu propósito de matar Rosine. E foi nesse momento que Guts percebeu que Jill e Puck estavam cercados por chamas no meio da floresta. Seriam consumidos, sem escapatória ou rota de fuga. Mas Guts percebeu que Rosine estava próxima deles e viu a oportunidade perfeita para finalizar a batalha com a sua nova estratégia. E esse, meus amigos, seria o momento mais claro de quem era o verdadeiro monstro naquela batalha. Ao perceber o perigo que sua amiga corria, Rosine se aproximou, perguntou se ela estava bem e a pegou para tirar do meio do fogo. Mas assim que ela pega Jill, Guts surge do meio das sombras e crava sua espada em Rosine, atravessando a sua barriga. Por muito pouco ele não acertava Jill, que estava bem atrás. Nisso, Rosine solta Jill, que acaba caindo nas chamas, mas Guts rapidamente perfura um dos casoulos acima dela, repetindo a mesma estratégia de antes e apagando o fogo. Mas a batalha ainda não acabou. Rosine, como uma apóstola, é muito mais resistente do que aparenta. Ela fica totalmente enraivecida e parte para cima do Guts com tudo. Ela consegue um golpe quase perfeito na cabeça de Guts, mas o seu ferrão acaba atravessando a sua bochecha, por muito pouco não o matando. E por conta disso, Guts simplesmente morde o ferrão e usa aquela pequena brecha para desferir o golpe final em Rosine. Ele a acerta com um golpe preciso da sua espada, quase a partindo ao meio com sua força absurda. Rosine já não tem mais condições de lutar. Tudo que ela faz é cair, voltando à sua forma normal e se preparando para a morte. Guts mais uma vez teve muita sorte, já que acabou caindo em um lago próximo. E isso era algo que poderia não ter acontecido. Ele poderia ter caído diretamente no chão e simplesmente morrido. E mesmo sabendo dessa possibilidade, ele nem sequer hesitou. Da mesma forma que ele não hesitou em usar a Jill como isca, uma criança que era próxima a ele. Provavelmente a criança mais próxima que ele já teve. Enquanto Rosine, um demônio, uma criatura maligna que se alimenta de humanos, arriscou a sua própria vida por uma criança, Guts usou isso como uma distração para perfurar o inimigo pelas costas, exatamente como um monstro. Todo esse arco do mangá é construído de modo a humanizar a Rosine e desumanizar o Guts. Ele é o homem consumido pelo ódio, alguém à beira da autodestruição. E ela, mesmo sendo de fato um monstro, tinha suas razões e seus porquês. É uma maneira muito interessante que o Miura usou de dizer que em todo mal existe o bem, e em todo bem existe o mal. Praticamente todos os personagens de Berserk são cinzentos assim. Normalmente não veremos nenhum personagem bem desenvolvido que é 100% bom ou 100% mal. Pelo menos eu não me lembro de nenhum exemplo agora. Então se você lembrar, comenta aí pra gente saber. A questão é que o Guts já passou por muitas fases na sua trajetória. Ele já foi o herói e o vilão, a caça e o caçador. E dessa vez ele deixava de ser o humano para se tornar o monstro. Bom, mas no geral a ideia foi analisar esse arco e a relação dos dois personagens. Eu particularmente gostaria muito de ver mais histórias do passado dos apóstolos, como Zod, Vine, até mesmo do Rakshas. Quem sabe algum dia, né? Até lá, dá uma olhada nesse vídeo do passado do Grumbeld que você provavelmente vai se surpreender. Muito obrigado, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!